final, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Por um fio. Salve, salve! Aqui é Flávio Rassi, começando com vocês mais um papo sobre arte e cultura no podcast Por um Fio. E a conversa de hoje é com Anderson lá do Beco, que é filósofo, educador, escritor e produtor de filmes e webséries focados no universo infantil. Nós estamos aqui pelo canal Casa das Artes no YouTube. Curte, comenta, se inscreve no canal para acompanhar a nossa programação, que todo dia tem um vídeo novo sobre arte e cultura. E às segundas, o nosso papo também chega ao Spotify e demais plataformas para podcasts. E sem mais delongas, vamos começar o nosso papo. Alô? Anderson, tudo bem? Tudo bom? Bem-vindo, obrigado por topar esse papo aqui no podcast Por um Fio. Maravilha, querido. Vamos bater um papinho aqui hoje sobre produção de seriados para a internet, que eu acho que inclusive é um assunto bem atual para a gente falar, para a gente abordar. Maravilha. Esse assunto me interessa muito, me apaixona e me entusiasma. Eu diria que é a minha principal inspiração atualmente. Que bom. Bom, você tem uma produtora lá do Beco, né, que tem um repertório bem grande de webséries já criadas e que inclusive tem a peculiaridade de trabalhar com o público infanto-juvenil. São vários seriados de vocês dentro desse universo. Eu achei esse trabalho muito bacana, o trabalho que eu acompanho de vocês eu gosto muito. E essa temática, né, de focar no público infanto-juvenil, eu acho que é uma proposta bem bacana também, da forma como vocês trabalham. Eu queria começar falando um pouquinho disso, por que essa escolha? Antes da gente entrar propriamente sobre a técnica, né, sobre a questão das webséries, eu queria partir dessa conversa sobre essa relação com o universo do público infanto-juvenil. De onde vem isso? Na verdade, eu acho que eu tenho até hoje um espírito de criança, né? Eu tenho 40 anos de idade e eu diria que muito antes da minha infância acabar, eu já tinha uma plena noção de que eu estava deixando para trás um dos momentos mais emblemáticos e inspiradores da minha vida, né? A infância ela é repleta de vida, de alegria, mas ela também é um espaço de muita liberdade e, mais do que isso, ela não tem muita expectativa do futuro, esperança do futuro, ela vive muito presente. E quando uma pessoa vive muito intensamente o seu presente, ela se foca muito no que está acontecendo ao seu redor, no que está acontecendo naquele instante, no que é importante para ela aprender, para que ela saiba naquele momento, né? Então, eu sempre fui uma criança que tive uma gana muito grande de saber o que estava acontecendo ao meu redor, de brincar de faz de conta, e no meio dessa brincadeira eu sempre me diverti bastante com a história da fase dos porquês. Mas também tem uma outra fase muito interessante, que é a fase do e se, né? E aí, eu acho que foi no momento em que eu comecei a olhar com muita paixão para essa minha fase do e se tal coisa, e perguntar a um adulto, e perceber que os adultos muitas vezes não tinham respostas, e eu percebi que isso era fascinante demais, né? E acabei me tornando um ser humano muito perguntador, né? Eu tenho um dilema uma crise de identidade profissional, né? Muito grande, porque eu sou um educador, eu sempre estive dentro da escola, sempre trabalhei com crianças dentro de escola durante 20 anos da minha vida, e eu acho que as crianças elas conseguem trazer sementes para perguntas, elucidações e até uma espécie de impulsionamento de um processo criativo que vai ser despertado durante toda a vida dentro da cabeça daquela criança, daquele ser humano, e que na infância ele tem contato com isso pela primeira vez. Então eu acho que a infância me fascina por isso, porque é um espaço de liberdade e de criatividade muito intenso. Quando você fala da questão criativa das crianças, é interessante porque no teu trabalho
o trabalho que você desenvolve, as webséries com crianças e adolescentes, eles não fazem só o papel de atores e atrizes no processo, mas eles também são colocados como co-criadores do que está sendo produzido, né? Desde quando eu comecei a fazer teatro, amador, dentro da escola, algo que sempre me incomodou foi essa história da gente ter que ir buscar um texto clássico de um autor, um dramaturgo, que já tinha lá até os diálogozinhos e as palavras que as pessoas tinham feito. E eu sempre entendi a arte como um espaço de criação amplo. Então, quando a gente pega um texto de um cara que muitas vezes não está nem vivo, nem viveu o tempo que a gente está vivendo, dirigido por alguém que não é nem da minha geração, eu falava, por que eu tenho tão pouco espaço para criar, né? Então, esse era um dos questionamentos quando eu tinha os meus 14, 15 anos dentro da escola, era dirigido por um professor de 40, 50 anos, para uma peça escrita por um dramaturgo que tinha 300 anos. E eu falei, eu quero, cara, criar o meu texto. Às vezes russo, né? Geralmente tem textos russos. Exatamente. Não tem nada a ver com... O pessoal tá falando de neve, de frio exagerado lá no texto teatral russo e a gente tá aqui em Ribeirão Preto. 40 graus à sombra. Então, para mim isso nunca fez sentido. E principalmente o lance da representatividade, né? Eu passei muitos anos da minha vida, dos 3 anos até os 13 anos, ou seja, 10 anos, que para uma criança é muito tempo, estudando em escolas privadas. E eu cruzei, durante todo esse período, apenas com 4 crianças negras, entendeu? Então, quando eu ia fazer teatro, tinha pouquíssima representatividade também de um autor negro, de um diretor negro, alguém que estava ali no processo criativo protagonista, fazendo ali algo que contemplasse uma narrativa que eu achava que tinha a ver comigo, entendeu? Então, desde aquele momento, esse incômodo do ator não poder criar, ou do ator simplesmente ter que criar baseado em uma estrutura tão rígida e engessada, me incomodou. Quando eu virei diretor, primeiro de teatro, depois de audiovisual, de cinema, de série, de pequenos programas, eu fazia questão de falar para as crianças, olha, eu proponho a situação, eu posso propor a cena, o roteiro, mas a ação, ela tem que ser desenvolvida por vocês. O texto tem que ser desenvolvido por vocês. Opa, chegou uma mensagem aqui para você, ó. Oi, Anderson, Mari Rosa aqui. Viu? Conta pra gente do seu processo criativo, que você filma sem roteiro, que você faz o roteiro enquanto você tá filmando, que nada tá programado. Então, na verdade, eu tenho uma admiração muito grande por batalha de rimas, né? Que é da cultura hip hop, e dos repentistas, né? Os nordestinos que pegam um pandeiro ali e vão fazendo repente, os rimadores que fazem a coisa do próprio samba, improvisando os versos, tudo ali naquele momento. E eu sempre invejei um pouco, né? Como artista do audiovisual, né? Ou da dramaturgia, de pensar assim, puxa, às vezes eu olho para o jazz e fico com um pouco de inveja, às vezes eu olho para essas batalhas de rimas e fico com inveja pra caramba. E aí um dia eu falei assim, olha, por que no cinema não dá para ser assim também? Se a gente tiver uma equipe de produção, ou seja, por trás da câmera, que topar se harmonizar com esse processo, da gente criar naquele momento, da gente criar com as situações que tem, da gente se aprofundar na verdade daquele momento, talvez a gente consiga inventar as coisas na hora. Então, a bem da verdade é que quando eu crio uma série, eu penso muito em qual vai ser a personalidade de cada um dos atores, mas na hora que a gente vai filmar, a maioria das vezes as histórias são elaboradas horas antes, muitas vezes minutos antes, e às vezes até na hora, né? Uma espinha na testa da personagem Anitta desencadeou um episódio que foi visto por 5 milhões de pessoas, e eu não tinha absolutamente nenhuma ideia do que seria aquela história 5 minutos antes da gente gravar o primeiro take daquele dia. E é interessante porque a Maria Rosa, ela tem uma filha que é atriz de uma das séries, né? E uma vez ela olhou para mim no meio de uma cena e perguntou assim para mim:
ela faz o papel da Uyara no Mundo Y. E ela perguntou, tá, mas por que eu vou fazer isso? Ela tinha que fazer ela tinha que fazer uma cena onde ela corria, e aí ela chegava e dizia uma frase, não, mas por que eu tenho que dizer isso? Não, vamos fazer, depois você vê. Não, eu já sei que tá tudo aí na sua cabeça, mas agora eu quero saber, eu quero entender por que eu tô fazendo isso. E aí eu falo assim, olha, eu não sei por que eu vou fazer isso, porque eu não pensei nisso ainda. Então, dependendo da energia que você trouxer, se você quiser inventar alguma coisa, invente, porque a gente vai construir a partir do que você trouxer. Ela, tá bom, então tudo bem, voltou e fez, né? É legal que ali pro diretor também é um processo criativo do zero, né? Porque vai sendo eu compartilhando um pouco da posição de estar do outro lado da câmera, eu faço algumas coisas não na escala de vocês, mas eu faço algumas coisas em escala muito menor. E aí eu acho bem interessante essa possibilidade de, enquanto está se produzindo algo ali, também está se criando, porque na cabeça vai amarrando o que vai surgindo de material, vai se amarrando na cabeça e criando as possibilidades ao mesmo tempo que o material vai surgindo, né? Exatamente. E eu acho assim, uma coisa que é muito inspiradora é pensar que quando uma criança está de fato brincando de faz de conta com um brinquedo inanimado, quando eu digo brinquedo, é importante que se saliente isso, um brinquedo inanimado, que não tenha botão, que não diga frases como mamãe eu te amo, ou que não tenha barulho de polícia em cima do carro. Se ela tem um brinquedo inanimado, ela tem um potencial de criatividade que é sem fim. Então, uma vaca pode voar, um caminhão pode mergulhar num rio e sair desse rio, e muitas coisas podem acontecer. Então, na carona disso, eu penso em estabelecer alguns valores, que são valores do lado B, que são valores do Pedal, que é um coletivo de educação que eu criei algum tempo atrás para falar sobre pedagogias alternativas que também envolvem ações inovadoras dentro da educação e que permeiam esse lance da criatividade da criança, né? Bom, puxando agora o papo um pouco para a questão das webséries, a produção de seriado para a internet é uma coisa que está aí presente agora, um movimento que é relativamente novo. Aqui no Brasil, acredito que ainda mais, mas que vem crescendo nos últimos anos, né? O YouTube, ele é um fenômeno e por ser um fenômeno, ele acabou abrindo novas possibilidades para o audiovisual. Como é que está esse mercado neste momento? Eu acho que a resposta é muito ambígua, sabe, Fábio? Porque existe uma coisa no YouTube que é chamada de nicho. Então, existe o nicho que é o nicho musical, existe o nicho que é o nicho de humor, existe dentro do nicho de humor o nicho que é de humor, humor de meme, humor de sketches, humor de séries e ainda o humor do cara que chega e fica fazendo umas palhaçadas na frente da câmera ou contando a sua vida. E isso tudo faz parte do nicho do humor. Eu faço parte de um nicho que é o nicho infantil. Então eu produzo conteúdo para crianças. Até o ano passado, ou exatamente o que eu quero dizer para você, até o dia 3 de setembro do ano passado, a gente vivia plenamente produzindo, tendo audiência, tendo publicidade pagando nossa audiência e podendo produzir as coisas de acordo com o que o YouTube oferecia de liberdade para a gente poder alcançar esse público, né? Com aproximadamente, ano passado a gente estava com uma média de 400 mil visualizações por dia no nosso canal. Então, a gente atingia 400 mil pessoas por dia, sabe? Então, a gente tentava potencializar o máximo possível a qualidade dos diálogos e a veracidade daquelas cenas com crianças, para que outras crianças pudessem, de alguma maneira, se inspirar na história daquelas outras crianças. Então, era algo de muito profundo, né? Então, a gente trabalhava coisas como, assim, o maniqueísmo dentro das obras infantis. Então, nenhum episódio de nenhuma série, de nenhum filme meu tem vilão. O vilão e o herói. Porque isso é algo tão presente nas histórias infantis e é construído de maneira tão caricata que idiotiza as crianças, que faz com que eu tivesse esse desejo de poder construir histórias de uma maneira diferente. E real, né? Porque as crianças crescem achando que existem só pessoas boas e pessoas más. E que o mundo se resume a isso. E que ao ver uma pessoa ruim, ela só pode ser ruim.
E que ao ver uma atitude ruim, aquela pessoa é ruim e não está ruim, né? E o verbo ser e estar só é a mesma coisa no verbo to be mesmo, né? Que na realidade não é isso que acontece. E aí, o que aconteceu sobre esse lance das séries que a gente estava falando? Eu observo uma coisa muito curiosa, que é, o ano passado o YouTube entrou em concomitância com o poder legislativo de alguns países e limitou a publicidade de produções infantis dentro do YouTube. O projeto de lei foi de um deputado que, por coincidência, e por meu coincidência bem entre aspas, né? Ele é genro do Silvio Santos. Coincidência E nenhuma. foi a pessoa que mais perdeu público infantil, porque era o único canal de TV aberta que produzia conteúdo para criança. E aí, a partir daí, começou um processo de perseguição dos conteúdos infantis, e a gente passou a ter uma dificuldade muito grande a partir do dia 7 de janeiro, né, quando a lei entrou em vigor, e a gente teve uma diminuição de 90% da nossa receita e teve que se virar com tudo isso. Nossa. Aí depois veio a pandemia, então o ano de 2020 acabou virando de cabeça para baixo as nossas possibilidades de produção e de contar as nossas histórias. Mas o YouTube, ele é e sempre foi um espaço de muita liberdade, né? Um espaço muito democrático. E é um espaço que tem uma série de detalhes, algoritmos, e é importante você estudar, pensar, refletir e observar, muitas vezes intuitivamente, o que você deve fazer, como você deve fazer, de que maneira você vai atingir um público, qual que é uma tendência de audiência, né? Então, por exemplo, existem alguns detalhes alguns detalhes são muito importantes, como qual a forma que você vai escolher o título do vídeo que você vai fazer. Porque o título do vídeo, muitas vezes, ele vai ser um chamariz para o público. E se você tem um vídeo excelente, mas não tem um título bom, as pessoas não vão te assistir. Isso é curioso, Sim. né? Eu tenho histórias de filmes que estão no YouTube há 10 anos. 10 anos, lá. E tem 500 visualizações. Eu tirei esse mesmo vídeo do ar há 2 anos, republiquei com outro título. E agora ele tem 60 milhões de visualizações. Olha. É o mesmo vídeo. É o mesmo vídeo. Então a questão não é o conteúdo, mas é conseguir criar um título que seja sedutor o suficiente para que seu público-alvo queira clicar nele. Tem um monte de truque então, pro YouTube, né? Existe todo um truque, é quase que uma magia para você conseguir fazer com que, de alguma maneira, o público olhe para aquilo, né? E assim como aquela história, a velha história do avião, né? Ele tem que usar 100% da sua força para sair do chão, mas quando ele está lá em cima, ele diminui, né? A sua força em 35% de potência do motor e consegue chegar em qualquer lugar. No YouTube é a mesma coisa, né? Para você conseguir os primeiros 1.000 inscritos, o primeiro 1 milhão de views, é uma dificuldade, é um absurdo. Para você ter uma ideia, eu sou inscrito no YouTube desde 2013 e eu alcancei o primeiro 1 milhão de views só em dezembro de 2017. Então, assim, 4 anos para conseguir fazer um negócio que eu produzo com muito volume. O segundo 1 milhão veio em fevereiro, o terceiro em fevereiro, o quarto em fevereiro, o quinto em março, e aí não acabou mais. Hoje são aproximadamente 400 milhões de views que o canal tem. E onde que eu percebi que existia um fascínio muito grande pelo produto de série? Quando eu comecei a postar os curtas que eu produzi durante muitos anos da minha vida, e nos comentários as crianças falavam, faz parte 2, faz continuação da história tal, e eu falava, nossa, existe uma gana, assim, das pessoas de querem saber o que vai acontecer com aquela pessoa depois que aquela história acaba. E percebi que as crianças... Inclusive, a gente tem eu observo que tem uma cultura de vídeos sem continuidade no YouTube. O Porta dos Fundos é um sucesso nesse aspecto, né? Exatamente. Mas, aos poucos, o público da internet também está se acostumando com essa ideia de seriados. Isso vem crescendo, isso é muito presente. Eu acho que isso é muito presente. Porta dos Fundos, ele foi pioneiro nesse processo de criar episódios que não são sequenciais, né? E dentro, assim, da internet, e que tivesse Mas aí os sequenciais estão ganhando força. Eu acho que os sequenciais estão ganhando força. O que eu sinto é que existe um vínculo com o ator. Então, as pessoas muitas vezes assistem
os episódios do Fábio Porchat, porque o Fábio Porchat, ele não é um personagem só, mas ele tem uma persona que é muito similar em quase todos os episódios do Porta dos Fundos, entendeu? Então existe um quê de um personagem que muda de nome, que muda de situação, que muda de idade, que muda de perspectiva, mas que está sendo feito por aquele ator. E a internet permite isso. Não é a mesma coisa. Eu acho que os quadros também, né? Nos vídeos sem continuidade, os quadros podem ser vídeos independentes, mas a continuidade do quadro faz uma diferença. Eu acompanho alguns quadros do Porta dos Fundos e não acompanho todos. Eu gosto de alguns. Exatamente. Eu acho que essa coisa dos quadros também fomenta esse lance de sobre o que eu quero assistir, sobre qual perspectiva, né? Então, às vezes tem um lance de, principalmente agora na quarentena, tem essa parada da história dos vídeos de chamada de vídeo, né? Tem o lance do menino o loirinho lá, achadinho, que eu não me recordo agora o nome, o Rafael Portugal, que ele fica fazendo vários personagens com caras diferentes, usando os aplicativos que tem um filtro que muda o rosto, e aí ele pode fazer vários personagens, né? E aí, a partir daí, ele consegue construir criativamente, ele e o Ian SBF e o grupo de roteiristas, né, que muitas vezes nem aparece, mas que está ali muito atuante dentro do Porta dos Fundos, e que fora do Porta dos Fundos também tem esse trabalho que é muito profissional, né? Então, eu acho que o YouTube trouxe um pouco disso, assim, né? Eu trabalhei muitos anos com curta-metragem, aí depois, com os curtas-metragens bem-sucedidos durante alguns anos, eu trabalhei num canal de TV, aí depois de trabalhar no canal de TV, eu tive um programa diário no canal de TV, e depois desse programa diário no canal de TV, eu fui para o YouTube. Quando eu cheguei no YouTube, eu fiquei surpreso com esse lance da liberdade. Então, você ter o seu processo criativo e técnico, que não é questionado por ninguém. O seu público é direto. Então, eu trabalhei 2 anos dentro de um canal de TV, que tudo bem, era uma TV educativa. Eu nunca, tirando meus familiares e amigos, né? Mas eu nunca encontrei uma pessoa que falava, pô, eu vi teu programa. Nunca. Você sabe que eu adoro série, eu sigo muito a série. Eu ainda não descobri o universo das séries no YouTube. Era até meio novo para mim, de que existia tanta produção de série no YouTube. Isso é recente que eu fiquei sabendo. Eu acompanho séries, assisto séries há muito tempo, gosto muito. Agora que eu começo a descobrir que tem um leque de opções dentro do YouTube também. E é muito interessante pensar assim que esse movimento é um movimento novo, inspirado também pelos streams, né, que é um outro processo, um processo que é liderado por uma empresa muito grande americana, para variar, que conseguiu ter uma ideia de fomentar a locadora, né, a videolocadora, a antiga videolocadora, e fazer com que fosse um preço mais acessível para todas as pessoas poderem ter acesso na sua casa por um preço irrisório, com possibilidade de assistir inúmeros filmes, ilimitado, né? Mas, assim, o que é interessante é que, assim, para eu estar na Netflix, eu preciso que alguém me pague para eu produzir. Então, estou pagando para comprar os direitos de exibição da sua série. Ou estou pagando para você produzir com o selo Netflix. Mas no YouTube, não. No YouTube, eu estou aqui conversando com você, aí você me dá uma ideia, a gente grava um vídeo, amanhã a gente bota o vídeo no ar, coloca umas tags para chamar um público interessado naquele vídeo, amanhã o vídeo viraliza, depois de amanhã a gente resolve fazer um segundo, terceiro, e aí a partir do mês que vem a gente está largando os nossos trabalhos para poder se dedicar a fazer só o que a gente está conversando aqui nesse nosso papo, esse trabalho, porque quem vai financiar isso é o público que assiste esse vídeo, através dos anúncios e tudo mais, entendeu? Que vão ser veiculados e que as pessoas vão pular, e que isso é natural, mas que tá lá, tá acontecendo, tá viralizando, entendeu? Então, eu acho que esse processo de você ter um contato direto de avaliação com o seu público faz também com que você saiba o que fomentar. Então, eu basicamente sei o que vai dar certo, sabe? Em termos de audiência, o que as pessoas vão compartilhar, o que as pessoas vão gostar, dentro daquele nicho de 5 crianças que estão brincando na praia
com total liberdade de andar na rua. Eu imagino o que as crianças estão esperando, né? Quando vê uma menina atravessando a rua brincando de esconde-esconde para pisar o seu pé na areia da praia. Eu sinto isso, né? E aí eu acho que as pessoas que produzem séries vão sentindo isso também, né? Esse processo de muitas vezes não terem um produto que é seu e que tem uma certa vaidade autoral. Não, o público vai meio que de alguma maneira no meio dos seus comentários, no meio do próprio processo de audiência, fomentando qual que é a temática que querem, como que querem que haja um personagem, e acaba com isso tornando, de alguma maneira, o nosso processo criativo interativo, que é uma loucura isso. Olha, isso é um pouco da relação do público com o desenvolvimento de novelas também, né? É bem próximo. Sim. Eu acho que a lógica é bem parecida. Você acha que as webséries, elas ainda estão mais restritas a um público direcionado na juventude? Ou o que você sente aí da faixa etária de quem acompanha a websérie no YouTube? Eu acho que a websérie, ela é um fenômeno que está chegando agora no final da primeira geração, né? Ela teve um boom muito recentemente, mas ela já é algo que vem como bebê e como criança engatinhando e dando os primeiros passos já há alguns 10 anos. E aí aquele público todo que assistia isso há 5 anos, há quase 10 anos, ele cresceu. Eu fico sempre pensando nisso. Quem eram as crianças que em 2017, no final de 2017, assistiam o canal e tinham 10 anos de idade? Mas agora estão com 13. E a cabeça de uma criança de 10 anos de idade, de 13, muda muito. O nível de interesse e tudo mais. Então, existe um público novo chegando na internet, existe um público que era interessado por uma temática e agora sabe que pode encontrar no YouTube, existe um público interessado em diversas coisas que sabe que é no YouTube e vai ter tudo, porque lá tem tudo. Lá é a biblioteca do mundo audiovisual, né? Então isso faz com que o movimento das séries cresça de uma maneira assim absurda. Mas é bem importante que a gente diga que tem muita série que é fracassada, né? Do ponto de vista de encontrar o seu público, que nunca encontra o seu nicho, que nunca consegue, de alguma maneira, se estruturar para poder ficar, no mínimo, sustentável, né? Então, conheço muitos amigos que tentaram criar alguma série assim, mas partiu para uma ideia tão clichê e já estava tão batida dentro do próprio YouTube que não conseguiu ter visibilidade, né? Sabe que eu comecei a descobrir agora esse universo, porque eu me interesso por séries e porque eu tenho uma filha pré-adolescente, né? Então ela consome, ela encontra, ela começa a assistir essas coisas e eu passo a assistir junto com ela, né? Mas algumas coisas que eu fui construindo de imagens sobre esse universo. Eu acho que, primeiro, o custo de produção para seriado de web ele acaba sendo menor que para seriado de outros canais. Isso favorece, né? Inclusive, eu já li que a produção ela é mais simples nas webséries do que na produção para outros canais. Isso, com certeza, favorece a produção para a internet. Mas também cria um universo enorme de possibilidades e de resultados. Eu já vi coisas muito boas que estão passando pelo YouTube, mas também já vi alguns seriados que, pelo amor de Deus... E aí, acho que uma coisa que eu observei também, que é a participação de youtubers. Eu vi algumas webséries que minha filha acabou descobrindo e a gente assistindo junto, que são estrelados por estrelas da internet, pelos youtubers, que eles acabam chamando a atenção do público para essas produções, mas ao mesmo tempo eles não são atores. Então eu, que sou artista da cena, vejo ali uma qualidade técnica de atuação muito, muito fraquinha às vezes. E a gente tem esse universo de possibilidades e de resultados diferentes para as séries, né? Eu estava lembrando aqui agora, inclusive, de um meme que circulou, que eu vi com a minha filha, inclusive eu assisti essa série com ela, que é de acho que se tornou meio clássica, inclusive, circulando no meio da molecada, que é uma cena de uma garota despencando em um barranco, e ela se agarrando, se segurando, mas na verdade a gente vê que o barranco tá quase na horizontal, ele é quase horizontal, e isso acabou virando meme, né? Porque é uma situação cômica analisar essa cena, né? Tem esse lado, né, da produção para a internet. Ela
ela é mais fácil, né? É mais barata, me parece. Vou te perguntar se é isso mesmo. Mas isso também acaba criando a possibilidade de, no meio de muita produção, a gente ter que garimpar algumas coisas bem legais, porque também pode ser que tenha ali muita coisa que não é tão boa. Qual que é a sua visão sobre essa leitura? O que eu sinto, na verdade, é que não existe isso de que a produção é mais simples. A produção, ela depende da estrutura que você tem. Então, é uma escolha minha produzir com equipamento, com técnica e com uma equipe aquém daquilo que a televisão ou o cinema me pediria, entendeu? Isso é uma escolha. Então, eu às vezes olho assim alguns vídeos do canal que só tem muita audiência, que é muito viralizado assim, e que eu não entendo assim, porque foi feito de uma maneira tão meio superficial, não estava nem tão inspirado naquilo. O que tocou as pessoas para elas quererem assistir isso? Eu vejo assim que 90% das pessoas estão assistindo numa tela de celular. Tela de celular, sabe, tem 5 polegadas e olhe lá. Você entendeu? Então, as pessoas produzem para que 90% do público assista a sua produção numa tela de um celular. Então, são poucas as pessoas que optam por fazer uma produção profissional como Porta dos Fundos fez. São poucos os que optam por fazer uma produção de qualidade cinematográfica que pode ir para o cinema, pode ir para a TV estrangeira, pode ir para o Netflix, pode ir para o YouTube e pode estar em qualquer plataforma que quiser, porque tem uma qualidade técnica e uma estrutura de qualidade artística tão boa, mas tão boa, que faz com que as pessoas possam levar essas séries para diversas plataformas. Não é à toa que todo mundo... Esse é um dado muito importante. A grande maioria do público está no celular, né? Assim, e o que é curioso de pensar é que, assim, se eu vou fazer um vídeo para publicar e as pessoas assistirem no celular, por que eu vou gastar rios e rios de dinheiro tendo uma equipe super grande de produção? Então, às vezes, assim, o próprio público do YouTube fomenta uma produção mais simples por causa da forma com que isso vai ser exibido. Muitas vezes você vai estar ouvindo no fone de ouvido. Então, você não precisa de pensar numa estrutura que alguém assista no cinema, porque não, se você pensar em uma produção que vai produzir um áudio surround, as pessoas nunca vão ver. O povo produz coisa em 4K e coloca no YouTube, e eu falo, esse 4K nunca vai ser reproduzido em uma tela de 4K. Por que as pessoas colocam 4K? Não, tem pessoas que assistem em 4K, sim, na televisão, sim, na tela de projeção, numa sala de TV de gente que caça, pode ser. Qual a porcentagem? 2%, 2%. Qual que é a proporção desse público? Qual a proporção desse público? Eu não vou fazer com que minha produção ela tenha uma qualidade técnica para eu atingir o público de 2% de quem me assiste, entende? Então eu acho que esse fomento, um certo relaxo, assim, é um próprio relaxo mesmo, assim, com a produção e tipo, faça você mesmo, qualquer um pode fazer, surge dessa coisa democrática, de falar assim, gente, todo mundo pode fazer, porque todo mundo pode assistir. Então, essa linha que separa o que é qualidade de atuação, igual você comentou agora, de outra escala, ela é muito pensada do ponto de vista de quem está fazendo e quem é profissional daquilo. Porque quem está consumindo uma websérie mal feita por atores ruins está mais interessado numa tosquice. Você lembra que nos anos 90 tinha Hermes e Renato? E que eles brincavam justamente com isso? Sim. Ou seja, está lá atrás, nos anos 90. E o público de Hermes e Renato não se importava do negócio ser feito daquele jeito. Eles usavam como uma narrativa, como uma estética, mas existia um público que adorava ver aquilo, e chegou um momento em que as pessoas
não entendiam direito que aquilo era uma ironia, com o processo da canastrice por si só. Entendia que aquilo era uma forma de fazer a sua narrativa. Pega, sei lá, atores de programas de humor como o antigo Zorro Total, ou a Praça é Nossa, e aquelas coisas horrendas que tinham na televisão, mas que tinham um público cativo gigantesco, porque quem está assistindo muitas vezes não está em busca de uma qualidade técnica que a gente consegue ver, né? Eu primo muito por essa naturalidade, assim. Às vezes eu fico com as próprias crianças, que às vezes tem uns rompantes de querer ser ator, sabe? A criança, ela já é por si só um grande personagem, mas às vezes quer dar aquela exagerada para poder imitar muitas vezes. Eu falo assim, menos México, vai, menos México, menos México. Tá canastrice, por favor, baixa um pouquinho isso daí. Bem menor, bem menor. E peço para que elas tenham noção de que precisa baixar a bola, né? É isso. Tem um lance que eu reparei também, e aí eu como ator eu só coloco e vou colocar só pontuando, que eu nem sabia, por exemplo, que a 3%, que é a série brasileira que está lá na Netflix hoje, já está em terceira temporada, inclusive, que ela começou ali no YouTube, com um episódio piloto no YouTube, né? E eu descobri esse episódio, eu assisti, e aí tem uma característica dos episódios pilotos que são lançados no YouTube como teste para depois virar seriados comercializados, que geralmente eles são feitos com uma galera, com um elenco, e aí depois, quando vai a produção principal, chama o elenco conhecido, os atores conhecidos e tal. E aí, como ator que sou também, deu uma pontinha ali de chateação, porque às vezes tem pessoas boas no elenco original da série piloto. Então tinha uma galera ali da 3% que eu gostei da atuação, e que aí muda depois pro seriado principal, né? E aí eu falo, poxa, que pena não dar esse espaço, essa oportunidade também para quem estava ali no piloto do YouTube, né? Foi só uma curiosidade que eu constatei observando esse lance dos pilotos saindo no YouTube. É interessante pensar, né, que 3% fez isso, mas muitas produções também fazem isso, né? E que hoje 3% é uma série, é a série não falada em inglês mais vista no mundo. Não sei se você sabe dessa informação. Ah, é? É bem interessante, na Netflix. Não sabia. É a série não falada em inglês mais vista no mundo. E é interessante que muitos brasileiros dizem que assistiu a série dublada em inglês. Olha que absurdo. É só uma curiosidade para fazer um recorte sobre isso. Bom, a gente já está caminhando para finalização, e aí tem uma brincadeirinha aqui no final, que são as rapidinhas. Maravilha. E aí eu queria te propor de jogar algumas perguntas na lata para você responder a primeira coisa que vier. Só para a gente encerrar o papo sério de uma forma descontraída, pode ser? Pode ser, vamos lá. Então vamos começar bem basicão. A gente está em Ribeirão Preto, cidade dos 40 graus à sombra, mas você prefere curtir mais o calor do verão que já está chegando ou o frio do inverno que a gente nem teve? O frio do inverno que a gente nem teve, disparado. E, bom, a gente trabalha com comunicação, né? A gente tem que comunicar com produção, e a nossa produção tem que ser comunicada. Você prefere mais lidar hoje em dia, com Instagram ou Facebook? Eu prefiro lidar com o YouTube. Com o YouTube? Mas mesmo para divulgar das redes sociais, no Instagram e Facebook não te apetecem? As crianças não estão no Instagram nem no Facebook. É verdade, para o teu público é fundamental isso. Os stories no meu Facebook, no meu Instagram, eles alcançam 400 visualizações. No YouTube eles alcançam 25 mil. E acredite, tem stories no YouTube, é que ninguém sabe disso. Eu também não sabia, não. Pois é. E qual presidente você acha que para o nosso audiovisual brasileiro prejudicou mais o audiovisual? Collor ou Bolsonaro? Uma perguntinha leve para terminar o papo. Foi o Collor, porque o Collor bateu no bebê. Estava começando a engatinhar, né? O Bolsonaro bateu num cara adulto. Eu acho que bater num bebê é muito mais covardia. Boa. Eu gostei dessa analogia também. E, bom, então para encerrar, né, a gente... Eu vou sair um pouco das webséries de YouTube, para curtir um descanso na Netflix, vai de seriados espanhóis ou da Alemanha?
Eu joguei os que eu gosto mais. Mas às vezes, se tiver algum outro país, indica aí pra gente. Eu acho que os espanhóis. Os espanhóis, porque eu adoro. A coisa latina tá mais próxima da gente e eu sinto essa vibração, assim, especial em poder curti-lo. Tudo que eu assisto eu gosto. Bom, a gente está encerrando. Conta aí pra gente as redes sociais, principalmente o endereço do canal, para quem quiser acompanhar, conhecer o trabalho do Lado Beco. Como é que encontra nas redes? Bom, o Lado Beco tá no Facebook, no Instagram e no YouTube, como Lado Beco. Lado Beco. E é importante que se diga que a palavra é lado, que não é lá de advérbio de lugar. É lado. Lado beco. É como se o beco tivesse um lado. O lado beco. Legal. E que o lado beco é cheio de outros becos para você também se aventurar. E tem muita informação lá do que acontece, do que aconteceu, principalmente no passado, porque a gente está meio parado agora nesse momento. Inclusive, a gente está lançando nessa semana que passou, a gente lançou uma campanha de financiamento coletivo, que inclusive pode estar aqui na descrição do podcast, para fazer um trabalho de fomento, de distribuição dos livros da Turma da Goiaba, que é uma das séries do Lado Beco, para escolas públicas do Brasil inteiro, principalmente fomentando as escolas públicas de Ribeirão Preto e Santos, que são onde as séries são sediadas, e do Rio Grande do Sul, onde tem uma novidade pintando por aí, mas que a gente pode contar numa outra oportunidade, ou citar aqui mesmo na descrição, tá certo? Legal, então fica a dica aí para quem quiser, puder colaborar e divulgar, né? É isso aí. Quero te agradecer, obrigado por esse papo delicioso. Gostei muito de falar sobre esse tema e eu sigo aprendendo fazendo esse podcast. Cada papo que eu tenho eu aprendo um pouco mais e foi muito legal, foi muito construtivo trocar essa ideia contigo hoje. Obrigado pela disposição de participar. Muito obrigado a você, querido, pela oportunidade também. Até. E acabou de terminar o nosso papo com Anderson Lado Beco aqui no podcast Por um Fio. E eu quero deixar um agradecimento muito especial a todos que nos escutaram até aqui. Por um Fio é criado e apresentado por mim, Flávio Rassi, com a colaboração de Michele Maria e hoje tivemos também a participação de Mari Rosa. Estamos pelo canal Casa das Artes no YouTube, pelo Spotify e demais plataformas de podcasts. Se gostou do nosso papo, manda para os amigos, ajuda na nossa divulgação, compartilha. A sua colaboração é muito importante para divulgar e replicar o trabalho que nós estamos fazendo. Isso é tão rapidinho, compartilhar, é só apertar um botão, indicar para os amigos e vai nos ajudar bastante. As nossas redes estão na descrição do podcast, acompanha, manda comentário, sugestão, pergunta, o que quiser. E aproveita também para ouvir os outros podcasts que estão na nossa playlist e até já!